o entendimento do que era o Neandertal demorou. Sempre foi muito. E pode mudar de novo também. Pode mudar de novo. E às vezes pode até ter alguma coisa que vá contra tudo isso aí, mas como derrubar establishment não é uma coisa tão simples assim. Derruba-se, mas não é uma coisa... Derruba-se, mas demora. Não, mas de fato, o entendimento do que é o Neandertal... É que aquela coisa também, né? Como a gente estava falando, com mais tecnologia, a gente vai tendo acesso a mais dados e as coisas vão ficando mais claras. Mais pessoas podem investigar. A gente nunca vai ter o mapa... Você vai, digamos assim... É como se fosse um cenário cheio de neblina. A gente nunca vai ter tudo claro com a luz do sol, não sei o quê, mas você pode ir tirando a neblina de vários lugares ali e poder montar o quebra-cabeça ali, né? Tem quebra-cabeça que não é porque tá faltando umas 10 peças que você não tem uma noção da figura total. Parece uma paisagem, eu tô vendo o céu aqui e tal. Tá faltando peça ali, mas não é o que impede você de ver a paisagem total. Arqueologia é a mesma coisa, eu sei que é uma menina. Isso. Tem quebra-cabeça... Se ela é loura, se ela é... Tem quebra-cabeça que tá faltando tanta peça que você só tem a moldura, ou que você só tem uma coisa... Você olha e fala assim, tá, eu sei que um peixe nesse quebra-cabeça tem. É um aquário? É um prato de alguém que cozinhou o peixe? É uma coisa? Não sei. Então, você tem essa correlação. Então, realmente, o Neandertal, por muito tempo, ele foi interpretado como um ancestral. Você tem que levar em conta também fatores históricos. Por quê? E aí, isso daí leva, inclusive, a uma fraude muito famosa da ciência. Isso aí leva, inclusive, a uma fraude muito famosa da ciência, tal, não sei o que acabou acontecendo também, porque tem a ver com o colonialismo europeu. A ciência, como a gente conhece, do jeito que a gente usa, nasceu na Europa. Ponto. Não adianta falar, pode chorar, se espernear, mas nasceu na Europa, como a gente conhece. Ah, teve contribuição chinesa? Teve. Teve contribuição dos árabes? Teve isso aqui. Mas a maneira como aconteceu foi isso. E uma das coisas que permitiu isso acontecer, né, pro bem ou pro mal, e eu não estou aqui diminuindo todas as tragédias e coisas horríveis que aconteceram, foi o fato dos europeus invadirem todos os lugares do mundo e levarem as coisas para a Europa. Né? O Darwin, ele era de uma família muito rica, ele pôde rodar o mundo, né, para Galápagos para poder fazer as coisas. Outros naturalistas que não tiveram a mesma sorte puderam analisar material, por quê? Porque os ingleses iam para tudo quanto é canto, invadiam, roubavam e levavam para Inglaterra. E aí o naturalista olhava lá, olha, eu tenho material aqui da América do Sul, material da Austrália, material da coisa, você nunca precisa ter saído do lugar. Bem ou mal, isso dá uma vantagem para aquele pesquisador, né, para ele poder fazer aquilo, né, além do fato de que para você ser naturalista naquela época, você tinha obrigatoriamente que vir de uma família rica, porque senão você estava trabalhando e não pesquisando, né? Então você tinha toda aquela... Ou ser um sacerdote, né? Mas de qualquer maneira você precisava ter ali essa coisa para você poder se manter. Então, infelizmente as coisas se geraram dessa forma. E uma coisa que o pessoal, né, na Europa não estava engolindo depois que veio as publicações do Darwin, etc. e tal, não sei o quê, é que a origem do ser humano pudesse ter sido na África. É verdade. O pessoal não engolia. E eu não vim do preto. Que absurdo é esse? Entendeu? Na cabeça do europeu daquela época, era o contrário. O preto era uma degeneração da espécie. E não saiu do centro. Lembra o centro colonizador do... Ele está na periferia. Exato. E aí o que acontece? Quando surge, por exemplo, o homem de Neandertal, essas escavações de crânios humanos da Europa mesmo, houve uma supervalorização daquilo, de falar, tá aqui, a origem humana é daqui. Então aí a vontade de colocar o Neandertal como sendo um ancestral era muito grande. Né? Se eu não me engano, ele entrou e saiu da linhagem humana mais de uma vez. Mais de uma vez. Mas aí também é aquela coisa, aí entra na discussão do Harari com a coisa, né? Depende de quem publicava o artigo, né? A genética meio que deu uma pá de cal na história mesmo e falou, não, tá, é primo e acabou. Não é ancestral e nem descendente, é primo, veio junto. Agora, mas um dos exemplos que aconteceu, justamente por essa questão colonialista, foi o Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown, que é uma fraude muito famosa, que foi o quê? Foi um cara que era conhecido por fazer artesanatos bem interessantes. O cara era bom, o cara não era ruim, não. É o Dawson, né? E Dawson, isso. Final do século XIX, ou seja, o cara era um cara, né, numa época em que você tinha... não existia nem impressão digital ainda, pra você ter uma noção. Você não tinha nem, sabe, avaliação de crime com impressão digital. Pra você ter uma noção de como que era o nível da tecnologia da época.
ele chegou e apareceu com... Ele pegou o quê? Ele pegou uma mandíbula, se não me engano, do orangotango, alguma coisa assim. E misturou com o fêmur, que tava no outro lado lá. Ele fez umas coisas... Ele foi trazendo coisa nova, né? Pra parecer que ele tava encontrando e tal. O crânio era humano mesmo, mas ele envelheceu eles através de um processo que ele fazia, que é um processo artístico. Uma mandíbula também, tal, não sei o quê. Ele foi fazendo isso. E aí ele apresentou isso para um professor, que é o professor Woodward, lá do Museu Britânico de História Natural, que é um cara que realmente, eu não vou tirar aqui todo o mérito do professor Woodward, eu estudei, ele trabalhou com crocodilo também, ele tinha uns crocodilo fóssil, eu tenho citações do professor Woodward na minha tese e no meu mestrado, porque ele foi um cara realmente muito importante. Mas é aquilo, para você ser diretor do Museu Britânico naquela época, também não tinha tanto, assim, tinha muito mérito, mas também tinha muito quem indica, tinha muita coisa, então não necessariamente a melhor dos anatomistas, melhor das pessoas estava ocupando aquela posição. Né? Obviamente que não era qualquer um. Né? Se você mas não, tinha um casezinho. Se você assim. não fosse bom, você era cuspido fora. Mas se você fosse bom, não era suficiente. E o que acontece? O professor Woodward, ele acreditou na história do homem de Piltdown, né? Sem pesquisar direito quem era o Dawson e sem ir muito a fundo, não sei o quê. Entre outras coisas, porque havia um afã nacionalista e é uma coisa assim de chegar e falar assim, putz... Falei que... E o criador do Sherlock Holmes tem também um dedinho nisso aí, né? O Conan Doyle? Eu não me lembro, tem um lance que ele tem alguma coisa pra vingar de alguém. Eu vou checar isso. Nossa, legal isso. É sério. Ele tem um lance dele Essas são as histórias legais. Por vingança, ele participou de alguma coisa. Depois eu vou pegar os lances, isso é interessante. Fico curioso. Dá uma história legal pra contar. Dá um vídeo, dá vídeo. Então, agora, o que acontece? O professor Woodward, ele, por causa dessa coisa, ele fala assim, olha, cara, aqui a gente tem uma ancestralidade... E assim, era interessante, porque a ideia é, você tinha um crânio de um animal bípede, né, porque era um crânio humano, com uma mandíbula herbívora, né, de um orangotango. Se não me engano, era essa a questão. Acho que era um orangotango. E aí ele falou, olha, o bipedalismo evoluiu antes de comer carne. Né? Então nós éramos herbívoros primeiro, ficamos bípedes, herbívoros e depois ficamos carnívoros. E tipo, aquilo lá foi a sensação, mas tinha aquele lance colonialista de falar, putz, cara, não, tamo nós, é inglês, é da Inglaterra, tá vendo? A gente merece, por isso que a gente domina o mundo, sabe? Tinha esse negócio assim, da Inglaterra, entendeu? Claro. A gente tem até um capítulo na arqueologia, porque isso, nessa época, não era tão nítido essa separação de paleontólogo e arqueólogo. É bom colocar isso claro. Essa distinção que eu e Pirulo colocamos no começo aqui, ela é um pouco mais recente. Quem fazia tudo isso era arqueólogo. É tudo arqueólogo. Era indistintamente chamado de arqueólogo. E até a gente tem um capítulo na história da arqueologia moderna, a gente chama de arqueologia colonialista. Que é o viés colonialista que já olhava o mundo com esse olhar europeu, supremacista, etc, etc. E que mascarava os resultados. Você tem... fraudadores conscientes, como é o caso do Dawson. Você tem pessoas como o caso do professor lá do Museu Britânico, que na verdade era uma pessoa que trabalhava com boa fé sobre dados errados. E o interessante é que ele provavelmente, aí eu já posso estar enganado, mas provavelmente ele percebeu que ele tinha caído no golpe. Ficou quieto para não queimar o filme. A questão da vaidade que eu falei. E foi só depois que ele morreu que as pessoas puderam ter acesso ao homem de Piltdown para olhar e falar, mano, isso tá muito bizarro. E aí eles foram aonde morava o Dawson, que já tinha morrido. Também já tinha morrido. E aí eles viram um monte de coisa igual. Eles falaram, pô, o cara fazia isso. O cara fazia isso e ainda fazia vários, né? Mas não só humanos. Ele fazia isso com várias coisas. Ele era um artista e ele mandava bem da coisa. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.